olá para você que acompanha a TV Câmara Bauru e a Rádio Câmara Bauru também. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Fala Câmara Entrevista, que hoje está aqui no estúdio com o vereador José Roberto Segala, que compartilha com a gente algumas das suas atuações e os assuntos que ele tem trazido na tribuna aqui da Câmara de Bauru. Então, primeiramente, seja muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio e nesse bate-papo para levar para a população as informações mais relevantes aqui do Poder Legislativo. Muito obrigado. Eu costumo sempre dizer que isso, além de ser um prazer estar aqui, é também uma obrigação, um dever que nós temos como vereadores de prestar contas do trabalho que a gente realiza aqui na casa. E nada melhor do que esse instrumento que nós temos, que é a TV Câmara, porque ela está sendo muito bem assistida. Eu tenho ficado surpreso com a quantidade de pessoas que me abordam em supermercado, em qualquer outro lugar público onde eu esteja, e comentam coisas que foram tratadas aqui na TV Câmara. Então é sinal de que a audiência nossa está muito boa e é uma oportunidade então que a gente tem de levar a um público maior essas nossas informações de prestação de serviço. Muito bem. Então a gente começa com um assunto que foi o destaque da sessão ordinária que aconteceu ontem, na segunda-feira, dia 8 de setembro, que é a questão dos furtos que estão acontecendo aqui na cidade, esse aumento dos furtos. O senhor falou disso na tribuna, outros vereadores abordaram isso também. O que tem chegado para o senhor em relação a isso e quais são as sugestões que o senhor traz, que o poder público poderia estar fazendo para lidar com esse problema? Na verdade, houve até uma coincidência, porque eu já vinha trabalhando esse assunto por conta das reclamações que venho recebendo e por conta da leitura dos nossos jornais e também das redes sociais que informam a ocorrência desses furtos. Mas, por uma coincidência infeliz, nessa última semana, aconteceram 5 furtos a uma distância de não mais de 100 metros da minha casa. Então, ali não tem jeito, ali eu tive que participar ao vivo da ocorrência, do momento que a polícia chegou, do desespero do vizinho em ver as suas coisas todas depredadas ou furtadas, não é? Então, isso mexe muito com a gente. Um salão de cabeleireiro, por exemplo, que há na quadra da minha casa, a coitada da moça estava desesperada, porque levaram todo o material de trabalho dela. E ela dizia assim para nós, chorando desesperadamente, que 9 famílias dependiam daquele tipo de serviço, eles levaram todo o material que eles tinham para trabalhar. Então, isto é sem contar o estrago que essas pessoas fizeram e fazem toda vez que invadem um imóvel. Eles quebram, depredam, né? Ou por maldade, ou até mesmo para acessar. Eles não têm o trabalho de arrancar alguma coisa com cuidado, eles tiram simplesmente da parede do jeito que está, arrebentando tudo. Então é um problema muito sério que está ocorrendo. E aí, então, eu tratei esse assunto na tribuna da Câmara, porque é preciso tomar uma providência, há necessidade. Então eu fiz um apelo à prefeita e também ao secretário da administração, que já foi vereador, conhece bem a casa, sabe que as pessoas trazem para nós aqui os seus problemas e esperam da gente algum tipo de ajuda. Então pedi a ele que ajudasse a gente também nesse particular, porque há um projeto que já foi apresentado por mim, pelo ex-vereador Meira e também pelo coronel Valentim, à própria prefeitura, para criar uma central de monitoramento onde essas câmaras particulares, porque tem muitas lojas e muitos munícipes. Todo o evento que aconteceu ali no entorno da minha casa foi filmado, porque todas aquelas pessoas, eu inclusive, temos câmera de vídeo. Então, estas câmeras de vídeo privadas, particulares, ficariam conectadas, interligadas a uma central que seria controlada pela Polícia Militar. E dessa forma, assim que estivesse ocorrendo um furto, a polícia seria imediatamente avisada, antes mesmo até do munícipe saber que o imóvel dele estava sendo assaltado, porque às vezes isso ocorre de madrugada. A polícia ficaria sabendo instantaneamente e teria então a oportunidade de possivelmente pegar essas pessoas em flagrante.
Porque o grande problema desses furtos é que a polícia depois pede a nós as câmeras de vídeo que nós temos em casa para identificar, ou pelo menos saber que roupa que as pessoas estavam usando, a fisionomia dessas pessoas. Mas o furto já ocorreu. Então, o máximo que a polícia vai conseguir fazer é ir atrás dessas pessoas ou tentar encontrá-las para tentar recuperar alguma coisa disso que foi subtraído e também, evidentemente, para poder prender essas pessoas. Então, se tivéssemos essa central funcionando, e a ideia é que a central seja operada pela Polícia Militar, mas poderia funcionar até mesmo na prefeitura, né? A prefeitura, então, criaria esta central, a polícia operaria essa central e nós teríamos um pouco mais de segurança. Esse foi o meu apelo para poder resolver esse problema. E essa sugestão da Central de Monitoramento, falando em sugestões também, numa outra semana o senhor abordou em tribuna uma legislação que foi aprovada na cidade de São Paulo e que trata também da relação do espaço público da cidade, né? E essa lei, segundo o senhor, poderia ser replicada aqui em Bauru. Ela prevê multas e sanções mais pesadas por fios abandonados nos postes, por concessionárias, para pichadores e para também quem espalha lambe-lambes na cidade. Então, é um olhar para o espaço público Sim. que o senhor tem? A cidade está precisando desse olhar? Está necessitando, sim. E eu destaquei o seguinte, não é falta de legislação. Havia em São Paulo e há em Bauru. Nós fizemos uma legislação aqui em Bauru para fazer com que as empresas que utilizam esses postes para estender os seus fios, não a empresa de energia, porque a empresa de energia ela tem os postes, mas ela cede os postes para que empresas de telefonia, por exemplo, empresas de internet, por exemplo, utilizem esses postes. E aí acontece o seguinte, você contrata um serviço de internet, posteriormente, ou por uma razão ou por outra, por não poder pagar, ou porque mudou de Bauru, coisa desse tipo, você pede o desligamento, eles vão lá e cortam o fio e deixam o fio no cabeamento, fica no poste, muitas vezes, inclusive, pendurado na via pública. Eu mostrei aqui imagens de pessoas, crianças inclusive, que quase foram degoladas por conta desses fios que ficam pendurados aí, passando quase que em cima da calçada. Mostrei motoqueiros que tiveram problema de também terem o pescoço quase cortado por conta desses fios. Esses fios têm que ser tirados. Mas o que acontece? A multa, a empresa é notificada. Primeiro já começa um trabalho demorado a beça, sabe? A notificação da empresa para fazer isso é feita através da própria companhia de força e luz, não é? que vai notificar, tem que esperar ver se eles vão fazer. Até que a gente consiga fazer com que eles façam, passa-se muito tempo. E na maioria das vezes não fazem, porque a multa é pequena. O que eu mostrei é que a cidade de São Paulo aumentou muito. Multas que eram de 3, 4 mil reais passaram a ser de 50 mil reais. Então muda de figura. A empresa já começa a se preocupar em, quem sabe atender a notificação e tomar a providência de retirar esses cabos. A outra coisa que acontece é uma poluição visual incrível. A cidade fica horrorosa, porque tem uma montanha de fios passando no mesmo lugar. E esses fios, quando mal instalados, e na maioria das vezes o são, eles formam aquilo que na engenharia a gente chama de catenária, que é uma barriga. Há fios cuja barriga é propícia para que caminhões batam ali, caminhões carregados, arrebentem tudo, né? Então é um problema muito sério isso tudo. Isso precisa ser arrumado, esses fios precisam ser organizados, precisam ser amarrados entre si. Mas para isso é preciso obrigar essas empresas a fazer. Infelizmente, no nosso país, o meio de obrigar chama-se multa. É a única coisa que funciona. Então, nós precisamos melhorar a nossa legislação para fazer igual São Paulo, aumentar o valor dessas multas. E são vários assuntos que estão conectados com essa questão da segurança e também do ordenamento urbano que o senhor tem atuado. Por exemplo, recentemente também buscou saber os motivos pela alta dos acidentes na região do bairro Higienópolis. Então, são assuntos que estão conectados, o senhor tem essa preocupação constante com esse ordenamento urbano? Por exemplo, também com isso? É a mesma coisa. Se eu mostrar para você aqui,
Não há um acidente que ocorra naquele bairro que eu não receba instantaneamente a fotografia no meu WhatsApp. Porque há uma organização ali na vizinhança e eles sabem que eu tenho me preocupado muito com esse assunto. Eu levei lá o Coronel Meira numa ocasião, quando ele ainda era vereador, por conta das ligações que ele tem e tinha com a polícia militar, e levamos ali policiais militares para ouvir essa vizinhança, porque estava todo mundo apavorado com a quantidade de acidentes e também de furtos que estavam ocorrendo naquela região. Fizemos várias reuniões com vários munícipes. Quando eu digo vários, eu não estou falando 2, 3, 4, não. Fizemos reuniões ali na rua com mais de 15 munícipes. Ou seja, eles estão realmente preocupados com esse problema. E nós temos que dar atenção para eles. Na ocasião, nós fizemos um contato com a Indurb. A Indurb fez um trabalho bem feitinho. Foi lá, sinalizou bem, colocou placas, pintou o solo, com placas de parar no solo, com placas de pedestre, né, para travessia de pedestre. Enfim, ela fez o que podia fazer nesse sentido. Só que o desrespeito é muito grande, até porque ocorreu um fato de que com a construção do viaduto que atravessa por sobre a Marechal Rondon, ali na região da... Agora me ocorreu o nome da avenida que passa ali e que vai lá para o outro lado da cidade. De repente, essa avenida que foi Cruzeiro do Sul, o viaduto que atravessa Cruzeiro do Sul, acabou obrigando um desvio das pessoas quando vêm para a cidade. E elas passam exatamente na Rua Constituição. E ali, na esquina com a Rua Xingu, há um movimento muito grande, na esquina do Jornal da Cidade. Né? Então, ali ocorrem acidentes com muita frequência. E eu recebo instantaneamente. Há moradores dali que moram em prédios, batem a fotografia e me mandam aqui. Então, o que me preocupou? Tentar resolver isso. Levei de novo o pessoal da Indurb lá. Fizemos de novo reunião. Levamos também a diretoria da Indurb, não só o pessoal que cuida da área de sinalização de trânsito, mas também as pessoas que cuidam da organização ali, da disciplina do funcionamento da Indurb. Todos entenderam o problema e já começamos a tentar resolvê-los. Já há algumas providências sendo tomadas, está sendo estudada a possibilidade de colocarmos aqueles obstáculos de solo, estamos estudando também a possibilidade de fazermos algumas canaletas, porque isso obriga o motorista a diminuir a velocidade. E aí, com a sinalização, que já existe, a gente espera que esses acidentes diminuam bastante. Sim. E para a gente terminar a nossa conversa de hoje, que girou bastante em torno dessa vida aqui na cidade, das Sim. vias públicas, dessa vida nos espaços públicos, a gente não pode deixar de falar de um instrumento que organiza muito disso e coloca um olhar para frente, né, de Bauru, que é o plano diretor. Ele tem sido debatido aqui na cidade em algumas reuniões e o senhor tem acompanhado e tem algumas preocupações também em relação a ele, é isso? É verdade, tem muitas preocupações. O plano diretor, ele é um instrumento que projeta a cidade pelos próximos 10 anos. Se o plano diretor fosse aprovado agora, nós saberíamos como Bauru será nos próximos 10 anos. O plano diretor que está em vigor é de 2018. Portanto, ele terminou... Aliás, desculpa, é de 2008. Está atrasado, Ele né? terminou em 2018 os 10 anos dele. Então está muito atrasado. A cidade se modifica e o plano diretor continua falando coisas que já estão ultrapassadas. Então precisa ter um plano diretor, a gente vem insistindo nisso. Há muito tempo que a gente vem martelando nessa tecla. Agora, a prefeitura contratou uma empresa para fazer o plano diretor. Já sou contrário a isso. Nós temos recursos, temos meios aqui para fazer isso, porque quem conhece a cidade de Bauru somos nós. Eu sou engenheiro. Eu fui presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bauru por 2 vezes. Tenho ligações lá com a Senag. A Senag tem gente muito competente. Tem profissionais, inclusive, de trânsito lá na Senag, que são autores de livros. Então, nós poderíamos perfeitamente ajudar nesse plano diretor. A mesma coisa acontece com o pessoal que conhece a questão da água, né? Nós temos ex-presidentes ali do DAI em grande quantidade, porque eram engenheiros.
que trabalhavam no DAI e hoje são sócios lá da nossa associação. Por que não usar essas pessoas que têm esse conhecimento para fazer o plano diretor aqui da cidade? Foi feito assim no passado e nós não tínhamos muita reclamação não, mas contrataram uma empresa. Então já fica na dúvida se essa empresa vai sentir a cidade de Bauru, vai entender a cidade de Bauru. E pelo que vem sendo anunciado, e aí a razão da sua pergunta, estamos preocupados. Porque eu recebi várias manifestações de membros dos conselhos aqui, inclusive do Conselho da Comunidade, que estão preocupadíssimos com o rumo que as coisas estão tomando aqui nessa cidade. Nós vamos criar uma série de problemas, inclusive de natureza jurídica aqui na cidade de Bauru, porque parece que não estão levando em conta as dificuldades, é simplesmente a vontade de fazer sem saber das limitações que isso pode sofrer e os problemas que isso pode causar. Eu já participei de 2 ou 3, nem me lembro, porque são muitas as que eles fazem, esparramadas pela cidade, nem sempre eu tenho oportunidade de ir, mas não vi nada de interessante sendo tratadas nessas reuniões, nada. É uma reunião de simples comunicação, sem apresentar coisa absolutamente nenhuma. Você não tem um papel, você não tem um documento, você não tem um projeto que você possa analisar nem nada. É conversa. É só dizer, vamos fazer, estamos preocupados, vamos disciplinar isso, mas que jeito vão fazer isso? Então as coisas agora estão se afunilando, está chegando nas reuniões finais, então nós estamos preocupados. Não sou eu só, a Câmara está preocupada. Nós temos conversado muito entre nós vereadores, porque não sou só eu que recebo essas reclamações. Todos os vereadores têm recebido essas reclamações e têm se manifestado nesse sentido. Estamos todos preocupados com a qualidade desse plano diretor. Porque eu volto a repetir, esse plano diretor vai vigorar por 10 anos. Então tem que ser muito bem feito e tem que respeitar a cidade de Bauru, nas suas características de uma cidade que tem um povo participativo. Por isso que ele chama plano diretor participativo, porque o povo deve participar disso aí. É isso aí. É isso aí, a gente vai continuar acompanhando, porque é um assunto que ainda vai render bastante na cidade e aqui na Câmara, né, vereador? Sem sombra de dúvida. Então, muito obrigada por compartilhar Eu que agradeço mais uma vez dessa atuação parlamentar e esses assuntos importantes aqui para Bauru no Fala Câmara Entrevista. Você ouviu o vereador José Roberto Segala aqui no nosso estúdio e a gente se vê nas próximas ocasiões aqui na TV e na Rádio Câmara Bauru.